Olá pessoal, professor Fernando novamente, como é que vocês estão? Bom, espero que todo mundo esteja bem, né? E vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Nessa segunda parte, nós vamos dar prioridade àqueles gases, né, que causam o aquecimento global, e vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de Kyoto, que é muito importante nesse tema. Bom, vamos lá, né? Beleza, então os gases do efeito estufa. Como eu disse, né, o protocolo de Kyoto, ele é um acordo que foi assinado na cidade do Japão, né, e ele foi criado em 1997, onde foi assinado esse protocolo, e o ponto central dele é, cadê o meu cursor? Pronto, é isso aqui, ó, crédito de carbono. Como é que isso funciona, tá, pessoal? A gente vai ter a Rio 92, que foi o maior encontro mundial de líderes mundiais e pessoas, estudiosos, cientistas preocupados com a qualidade do meio ambiente, né? Inclusive a gente vai ter uma grande participação do Clube de Roma, que vai agregar muito conhecimento nesse sentido, né? Então eles vão trazer um livro, né, que é Nos Limites do Crescimento, em que eles vão falar sobre a quantidade de poluentes que estão sendo lançados no planeta, e isso está diminuindo a qualidade de vida das pessoas. Então, o Clube de Roma ele traz esse protocolo, ele traz esse escrito, esse estudo, né? E posteriormente a gente vai ter os encontros nacionais, e esses encontros mundiais, né? E esses encontros eles têm o sentido de tentar parar, frear o avanço, né, da destruição dos ecossistemas, né, da perca de qualidade de vida do ser humano. Então, a ideia central é essa. Como eu disse lá no comecinho nas nossas aulas presenciais, eu falei sobre, li até o artigo 225 da Constituição, e a qual nele falava, né, da questão da preservação do meio ambiente em prol à vida humana. Isso sendo urbano, rural, tanto faz. Então, a ideia do artigo que fala sobre o meio ambiente, no tocante ao meio ambiente, ele é exclusivamente voltado para o homem. E com isso a gente vai ter a preocupação, né, e aí, no meio dessas preocupações sobre o meio ambiente, tem a preocupação sobre as mudanças ambientais, as mudanças climáticas. Então o ambiente ele sendo modificado no sentido de ele ficar pior para a sobrevivência do ser humano. Com isso, voltado única e exclusivamente para a questão da atual mudança climática, nós vamos ter em 97 aí o protocolo de Kyoto. E o que é que esse protocolo prevê? A diminuição desses gases do efeito estufa. A ideia dele é essa, é diminuir, fazer com que os países do mundo diminuam a emissão de gases que podem alterar o clima do mundo. E isso é difícil, pessoal. Isso não é uma coisa fácil. Porque quando a gente fala em temperatura global, né, falar frear a emissão desses gases, a gente está falando em frear a produtividade, ou seja, desacelerar a economia dos países. E aí a gente está falando, né, de um acordo, né, criado aí pós a Guerra Fria, né? Já passou a Segunda Guerra Mundial, a gente está na Guerra Fria, aí tem a relação dos países capitalistas com os comunistas, então vem um pouquinho de história para vocês, tá, pessoal? Então a gente tem um mundo em transição. A Alemanha está crescendo, e ela está crescendo também em industrialização, então há necessidade de ter um subsídio para que possa se poluir. Eu sei, é complicado falar isso, mas eles precisavam de um subsídio para que eles pudessem poluir, porque sem
sem a produtividade, o avanço na produtividade, não tem como eles manterem uma economia estável. Qual é a alternativa? E aí, dentro dessa preocupação sobre o meio ambiente, né, principalmente as mudanças climáticas, vem aqui, ó, crédito de carbono. E isso é uma coisa extraordinária. A Alemanha se fez muito com relação aqui ao crédito de carbono. Por quê? Pessoal, o crédito de carbono nada mais é do que uma modalidade dentro do protocolo de Kyoto, onde eu vou ter a percepção de ver que o país precisa desenvolver sua indústria a larga escala, ou seja, vai lançar muitos poluentes, principalmente CO2, né, o dióxido de carbono, né, e aí a gente vai ter vários problemas ocasionados por isso. E como esse país pode participar dessa união global em prol às mudanças climáticas? Bom, em meio ao crescimento dele, esse país pode, em seu território, promover, né, restabelecer o surgimento de florestas. Né? Porque as florestas têm um grande potencial de sequestrar esse carbono. E o que é o sequestro do carbono? Simplesmente é um carbono que faz parte do ciclo do carbono. Né? Ou seja, um exemplo, há uma diferença muito grande em eu pegar uma árvore, cortar essa árvore e usar a sua madeira para lenha, por exemplo. Esse carbono dessa árvore, ele está disponível, sempre esteja disponível, ele está lá disponível. E aí quando eu queimo essa madeira, vai liberar o que? Carbono, né? Dióxido de carbono, CO2. E aí esse CO2 ele sai dali, né? Ele vai para onde? Para a atmosfera. Sendo que no processo de fotossíntese, as plantas absorvem CO2. Ou seja, o CO2 que eu produzi queimando a madeira da árvore, ele volta para o ciclo do carbono porque a outra árvore absorve esse carbono. E essa é a lógica do crédito de carbono. Se eu poluo muito, se eu lanço muitos poluentes na atmosfera, eu tenho que investir em educação ambiental, eu tenho que investir em preservação de ambientes impactados. O que acontece? Por exemplo, a Alemanha, até um tempo atrás, ela investia muito no Brasil, principalmente na região amazônica, em prol de manutenção da floresta. Como ela investe dinheiro, né, na manutenção das florestas brasileiras, ela tem um crédito de carbono. É como se fosse assim, pronto, você está fazendo isso aqui, você está fazendo com que o ambiente global, né, ou seja, todo o globo terrestre, ele tem uma forma de absorção desse CO2, desses poluentes que vocês estão produzindo. Então, compensa. É uma compensação, né? Se a gente for parar para pensar. Então, eu poluo. Em compensação, eu também preservo a natureza. Então, entra meio como uma medida compensatória, né? E eu acabo preservando, tendo condições financeiras de preservar uma floresta, né? Visto que eu sou um poluidor. Então, tem esse contraponto também. Pessoal, basicamente é isso sobre o protocolo de Kyoto, tá? Então a ideia do protocolo ele foi criado em 1997, né? E isso porque em 1990 a gente vai ter um aumento de 55%, né, total de emissão desses gases. Aí em 97 toma-se essa decisão e esse protocolo ele começou a valer desde 2005, tá? Eu falei que a França, a Alemanha, ela patrocinava, né? Ela tinha um crédito de carbono porque ela agregava, ela patrocinava a floresta amazônica, né? Pois é, pessoal. No momento em que começou essa desestruturação
das políticas ambientais brasileiras, e isso foi esse ano, tá? A Alemanha, ela parou com o seu projeto de financiamento e ela foi buscar outro país que tenha Mata Atlântica para eles poderem patrocinar, porque para eles não compensava de forma alguma, não dentro de acordo com o protocolo de Kyoto, você preservar uma floresta em que os próprios donos, entre aspas, né, que não dá para ser dono de uma floresta, né, mas assim, os próprios donos dessa floresta, dessa área verde, estão degradando ela pouco a pouco. Então não faz sentido nenhum você ter uma política de crédito de carbono, onde você cede o seu território se você mesmo está produzindo altas concentrações de CO2. Então esse foi um dos motivos para qual a Alemanha deixou completamente, né, aboliu completamente essa relação amistosa com o Brasil e também, né, com esse incentivo à preservação da fauna e da flora da Mata Atlântica, né, e principalmente da floresta amazônica. Continuando. Bom, e quais são esses gases do efeito estufa? A gente vai ter, como eu falei antes, dióxido de carbono, né, que ele é justamente dessa queima de combustíveis fósseis. Eu não falei qual a diferença, né, entre você queimar uma árvore e você queimar, por exemplo, gasolina. O que acontece? Quando eu queimo uma árvore, esse carbono estava disponível, ele está ali no ciclo, então ele retorna para a árvore, ele retorna para o ciclo do carbono. Já a gasolina, né, os combustíveis fósseis, e aqui eu até coloco, ó, petróleo, carvão, gás natural, o que é que acontece? Eles estavam guardados há milhões de anos, né, no subsolo, e a partir do processo de extração desse material, que é altamente tóxico, uma carga orgânica gigantesca, né, e faço o tratamento dele e vou usar ele na queima, né, para poder gerar um motor de combustão interna, que é os motores de carro, tá, pessoal? E quando eu utilizo esse carbono que vai ser liberado pelos carros, ele é um carbono que há milhares de anos não está disponível no ciclo de carbono, ele foi retirado do ciclo de carbono. E aí a natureza, né, o sistema ecológico, ele se autodepura, ele vai se autorregular, certo? E nesse processo, esse carbono já não faz mais parte do ciclo natural do carbono. Quando eu queimo combustível fóssil, o que é que eu faço? Eu estou colocando uma sobrecarga de matéria de CO2 de carbono, né, nesse meu sistema, e aí ele entra em colapso, tá? E aí eu vou ter um grande acúmulo de gases de efeito estufa e eu vou ter o aquecimento global mais acentuado em boa parte das áreas. O gás metano, que esse gás ele é proporcionado pela decomposição da matéria orgânica, certo? Principalmente por atividade microbiana, e a gente vai ter a emissão deles principalmente quando a gente tem aterros sanitários, mas também quando a gente está falando de um ambiente em que você tem dentro da indústria, né, você vai ter ambientes industriais onde tem alta concentração de matéria orgânica, ou o seu produto principal é a matéria orgânica, e ele acaba fazendo algum processo para metabolizar isso. Nesse processo eu vou ter a liberação de gás metano. E só em comparação, ele é 21 vezes maior, ou seja, mais eficiente, né, na questão do aquecimento global do que o dióxido de carbono. Pessoal, gás metano, ele também é processo fermentativo, né, que eu falei em bactérias, está falando de processos fermentativos, mas também esse gás metano ele é liberado na fermentação nossa e de alguns animais. E aí muita gente fala, né, que o gás metano que vem dos bovinos está destruindo a camada de ozônio, está aumentando a temperatura. Não só isso, tá, pessoal? A gente precisa de um volume bem maior para a gente ter uma quantidade expressiva
E mesmo assim, esse metano liberado pelos bovinos, por nós, ele é um metano disponível também, então ele faz parte do ciclo. Bom, a gente vai ter o óxido nitroso, que é um gás bem conhecido como... Ele é um gás anestésico, conhecido como gás do riso também. E esse óxido nitroso, ele geralmente é utilizado na queima de... é utilizado em fertilizantes, na queima de combustíveis fósseis também, processos industriais e aí vai. E ele tem 310, ele é 310 vezes mais eficiente no processo de efeito estufa do que o próprio CO2. A gente vai ter aqui o hexafluoreto, eu vou colocar logo os três. A gente vai ter o hexafluoreto de enxofre, o hidrofluorcarbono, que é o HFC, e a gente vai ter os perfluorcarbonos, que é o PFCs. Esses três elementos, todos os três, são essenciais para a indústria, certo? E eles têm alto poder, alta eficiência aí no processo, né, de criar, acumular energia, de ir para aumentar aquela camada lá de gases do efeito estufa, e todos os três eles estão relacionados a processos industriais, certo? Eles são da família dos hidrocarbonetos, né? E todos eles são produzidos pela atividade industrial, pela atividade antrópica, pelo homem, tá? Aqui é só mostrando para vocês o que a gente tanto está falando, né? Então a radiação solar, aquele mesmo esquemazinho, né? Aí boa parte é refletido para fora, e aqui a gente vai ter o acúmulo dos gases, e aqui a gente vai ter a camada de ozônio. O que acontece? 55% de todos os gases é composto por CO2, 24% CFC, 15%, né, o CH4, que é o metano, e aqui o óxido nitroso, 6%. E aí, ó, todos eles decorrentes da atividade industrial, da atividade humana, desde a agricultura, pecuária, indústria, extração de petróleo, né, a carros, e aí vai. Uma coisa interessante é que quando a gente tem áreas desmatadas, a gente também está intensificando a presença desses gases na atmosfera. Por quê? A gente tem uma quantidade constante desses gases, ela pode variar um pouco, mas geralmente se mantém constante, até por causa do protocolo de Kyoto. Mas se eu derrubo as árvores, que tem esse processo de, entre aspas, filtrar o ar, deixar mais oxigênio disponível, se eu corto as árvores, eu estou abalando o sistema ecológico, eu estou diminuindo o sequestro desse carbono, então a absorção desse carbono pelas plantas, e assim eu estou prejudicando ao processo aí de aquecimento global. Eu estou intensificando a presença desses gases, a ausência de oxigênio, a presença cada vez maior de CO2, que é um dos gases mais presentes aí, né, na nossa atmosfera, que pode causar esse efeito. E aí a gente vai ter um aquecimento bem considerado. E lembrando, isso aqui a gente está falando a nível global, tá, pessoal? A nível regional, esse efeito nem sempre ele acontece da forma que a gente vai ver no panorama geral. A gente pode ter alterações globais muito drásticas, mas em microclimas, em regiões, a gente pode ter esse efeito bem minimizado, como a gente pode ter esse efeito maximizado e o global com menor eficiência, tá? Bom, eu vou parar por aqui. Próximo vídeo a gente continua o nosso papo, né? E eu vou tentar fazer esses videozinhos mais curtos, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida, entre em contato, né? E é isso. Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês, e até a próxima aula.